Bom, você está no canal Exposição Bíblica, eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001 e diretor do projeto de treinamento de pregadores chamado Exposição Bíblica. Desde 2012 estamos treinando pregadores de modo presencial ou online, mas enfim, se você gostar desse vídeo você deixa um like, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar sobre esse vídeo, tá ok? E ativar o sino para você receber as notificações. Bom, sobre a pregação progressista, eu já fiz vários vídeos sobre isso, mas aqui no contexto da Califórnia, eu queria trazer algumas informações que são correlatas àquilo que o autor do livro Credo Secular já nos trouxe, tá? Mas enfim, quando nós falamos em pregação progressista, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o movimento é um pouco amplo. E eu não quero criar aqui generalizações e reducionismos. Mas eu também não posso deixar de trazer um zelo que eu sempre trago no nosso canal sobre o cuidado que nós temos que ter com a pregação progressista. Tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, e é algo que eu pesquisei durante 6 anos na EST, meu mestrado e meu doutorado foram na área de pregação, e eu sempre me perguntava sobre as bases e os fundamentos dos movimentos de teologia da libertação, teologias da América Latina, algumas teologias da América Latina e teologias progressistas que se alinham muito com as políticas progressistas. Eu cheguei à conclusão que a pregação progressista, de fato, não é uma pregação centrada na Bíblia e no Evangelho de Cristo. Trata-se de outra coisa. A pregação progressista está falando dos direitos subjetivos humanos na sua forma mais extremada. Isso, o filósofo do direito chamado Michel Villey, na França, já tinha argumentado muito bem, né, do perigo que os direitos humanos, no seu subjetivismo, que é característica do pós-modernismo, trabalha hoje de forma global. Né? O que a gente precisa compreender também é que as bases da pregação progressista não tem nada a ver com o Evangelho, com a centralidade da redenção que corta toda a Escritura Sagrada. A pregação progressista é nada mais, nada menos do que uma reivindicação de direitos humanos, né? Reivindicações igualitárias, reivindicações que levam em consideração que o cristianismo é autoritário, o patriarcado é uma construção, é um construto social. Então, eles levam em consideração essas questões e extraem da Bíblia alguns pontos isolados da história da redenção para argumentarem o seu credo usando as Escrituras Sagradas, mas de modo bem descontextualizado. Bom, as reivindicações da pregação progressista giram em torno da prática do cristão no mundo, né? E reivindicações de diversidade, vidas negras importam, as questões dos transgêneros, enfim, toda uma massa de direitos subjetivos, como dizia Michel Villey, né? E são hiper subjetivos, são a base dos fundamentos dessa pregação progressista. Mas eu prefiro usar o termo justiça bíblica ao invés do termo justiça social. A justiça bíblica é proveniente da própria justiça de Deus revelada em Cristo. A gente pode chamar isso de prática cristã.
Se você olhar o livro de Romanos, os 11 primeiros capítulos vão trabalhar a justiça de Deus revelada em Cristo. Do 12 ao 15, nós vamos observar a prática cristã. Nós não precisamos adotar princípios progressistas e buscar textos isolados nas Escrituras para fundamentar a nossa prática. Pelo contrário, nós temos uma teologia e uma prática robusta em toda a história da redenção que nós não necessitamos, de fato, de nenhum tipo de apropriação indevida de termos seculares para fundamentar a nossa prática. Então, parece que a pregação progressista comete esses erros crassos. Tá? Quando nós analisamos o gênero literário epistolar, por exemplo, você vai identificar sempre as bases voltadas ao que nós temos que crer e o que fazer. Né? Então, repito, quando eu vejo cristãos enviesados para um credo secular progressista, buscando nas Escrituras alguns textos para serem usados de modo terapêutico religioso no ambiente secular ocidental, fico muito preocupado, porque eu observo que falta, sim, uma crença solidificada, ou até mesmo uma honestidade teológica, ao afirmar essas coisas. Nós temos, repito, uma robustez teológica que fundamenta a nossa fé, a nossa teoria, a nossa doutrina, os nossos fundamentos e a nossa prática cristã. E a nossa prática cristã não é a favor de injustiças. Com certeza, nós não queremos de forma alguma maltratar ninguém. Né? Pelo contrário, nós temos a convicção de que todo homem foi criado em imagem e semelhança do Senhor. Mas nós temos a certeza também que o nosso dever como pregadores do Evangelho é de mostrar a toda criatura criada em imagem e semelhança do Senhor que ela está afastada de Deus, que só através da justiça de Cristo ela conseguirá ser reconciliada com Deus. Isso não é por obras, isso é pela graça mediante a fé na justiça manifesta de Cristo Jesus. A pregação progressista é destituída de bons fundamentos bíblicos, tanto na teoria quanto na prática. A questão do apego à diversidade, ao igualitarismo, mostra-se mais alinhado, isso tem um alinhamento maior com o credo secular do que com a palavra da proclamação do Evangelho. Se a gente olhar, por exemplo, os sermões chamados querigmáticos, no livro de Atos e em outros contextos, nós vamos observar que a esperança da proclamação do Evangelho é a ressurreição. E a base para conquistarmos essa ressurreição não são os nossos méritos, não é o nosso envolvimento, o nosso ativismo social e político. A base é a justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus. O mérito é todo dele. Isso tem que ser pregado. A pregação progressista, ela se envolve praticamente só com a temática da diversidade, da igualdade, o rancor social, enfim, esquece e anula a centralidade do Evangelho. Dificilmente você vai ouvir um pregador progressista clamando às pessoas pelo arrependimento em relação ao pecado de Adão, a ira de Deus que está proposta diante de nós,
e a única forma de ser reconciliado com Deus por intermédio de Cristo. Você não vai ver, você não vai ouvir isso. Dificilmente você vai ouvir isso. Por quê? Porque a pregação progressista está comprometida somente com as políticas de direitos humanos, né? E com isso eu não estou querendo dizer que tudo relacionado aos direitos humanos seja ruim, mas que nós temos que tomar muito cuidado, porque os direitos humanos é a nova religião. Eu digo isso sem medo. É a nova religião do credo secular do cristianismo progressista. A outra questão que me incomoda bastante é o discurso do amor na pregação progressista. O discurso do amor, a prática do amor tem uma base. É o próprio Deus enviando seu Filho para morrer no lugar de pessoas que não conseguiriam pagar pela sua reconciliação diante do Pai. A pregação progressista parte do pressuposto de que o amor deve ser desenvolvido simplesmente pelo amor. Então, você precisa igualar mulheres e homens do ponto de vista, por exemplo, dos ofícios eclesiásticos. Você tem que igualar pessoas que praticam sexo com pessoas do mesmo sexo. Você tem que igualar essas pessoas eclesiasticamente também às figuras que o Novo Testamento trabalham. Enfim, esse amor progressista é um amor que não representa o amor do Evangelho. O amor do Evangelho, ele contém o amor propriamente dito, mas ele contém também a justiça de Deus. E isso aí não é tratado na pregação progressista. A justiça de Deus envolve uma coisa muito grave, que é o pecado de Adão. E envolve algo que é muito sério, que é a graça de Jesus, a fé na justiça manifesta de Jesus. E, consequentemente, a ira eterna para quem não foi alcançado por essa justiça de Deus em Cristo. Na pregação progressista, Jesus é visto como um profeta social, ao passo que a pregação bíblica do Evangelho nos mostra Jesus como a encarnação de Deus. Nós não podemos enxergar Jesus somente como alguém que deve ser imitado do ponto de vista social, baseado em alguns tópicos da vida de Jesus, como lava-pés e coisas do tipo. Ou então, o tentar perverter o serviço, a diaconia de Cristo, como se fosse algo descolado de tudo aquilo que a história da redenção nos traz. Bom, Jesus é a terceira pessoa da Trindade. Jesus é a palavra final de Deus, é a esperança do proto-evangelho em Gênesis 3,15. Jesus é o Redentor. Sem Jesus, jamais conseguiríamos ser reconciliados com Deus. Esse é o tema fundamental da nossa pregação, correlato à doutrina da ressurreição. Sem isso, nós não temos evangelho, nós não temos cristianismo. Na pregação progressista, aceitar o diferente e incluir esse diferente em tudo aquilo que deve ser feito do ponto de vista do desenvolvimento dos dons é mais importante do que crer na verdade e, a partir da crença na verdade, servir a Deus. Isso é muito perigoso porque macula todo um processo de base da nossa fé. Bom, na pregação progressista, a capacidade, por exemplo, das mulheres é mais importante do que a função que as Escrituras Sagradas trazem para as mulheres, que são preciosas
assim como os homens são preciosos, ambos criados à imagem e semelhança de Cristo, e por conta da redenção em Cristo, desenvolvem funções diferentes no corpo de Cristo e na sociedade. Mas o mais importante para a pregação progressista é aquilo que ela tem como potencial a desenvolver. Bom, a preocupação central da pregação progressista não é um equilíbrio entre o reino presente e o reino futuro, ou seja, o reino presente com algumas imagens do reino futuro. A pregação progressista, ela trabalha o reino presente e bem descontextualizado daquilo que é a totalidade da doutrina do reino de Deus. De tal forma que a pregação não vai conter uma chamada ao arrependimento, porque a chamada ao arrependimento é contra as injustiças políticas, mas não em relação àquilo que nos aguarda no reino futuro e aquilo que vai acontecer com toda criatura, que é o juízo final. Então, a pregação progressista não tem um senso de urgência e de decisão, né? Aquela chamada, uma decisão, senso de urgência, isso é perigoso, porque transforma a pregação simplesmente num discurso moral. A solução para uma sociedade, para uma humanidade ferida, fraturada, não está nesse realinhamento humanista do credo secular, que é pregado por muitos pregadores de ordem progressista. Não está. A solução está em Cristo. A solução está no reconhecimento, pela graça, no reconhecimento de que Cristo, ele veio, enviado pelo Pai, para nos realinhar com Deus. Esse é o principal problema do homem. O problema do homem se chama idolatria, e a solução para o homem é a adoração devida somente a Deus. E o único que pode fazer essa reconexão é o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, procura se você acha esse tipo de pregação no contexto progressista. Não vai achar.